Você já percebeu como coisas perdidas frequentemente aparecem nos lugares mais improváveis? Bom, acontece que pessoas desaparecidas ocasionalmente seguem a mesma regra estranha. Desde o milionário desaparecido que foi encontrado começando uma nova vida com uma tribo isolada, até o caso do homem encontrado dentro de um dinossauro. Vamos dar uma olhada em alguns lugares impossíveis onde pessoas foram encontradas. Rastros tribais. Em 1969, o reconhecido jornalista americano e entusiasta de bigodes Milt Macklin, junto com uma equipe de filmagem documental, viajou para Papua Nova Guiné para investigar um caso de pessoa desaparecida que estava tomando conta da nação, o desaparecimento de Michael Rockefeller. Embora Milt esperasse capturar o momento mágico em que ia encontrar Michael Rockefeller vivo, mas infelizmente a sua busca não foi bem sucedida. Depois de retornar aos Estados Unidos, a maioria das filmagens feitas pela equipe foi armazenada, mas Milt não imaginava que estava guardando uma peça vital de evidência sobre o paradeiro do famoso desaparecido Michael Rockefeller. Nascido em 1938, Michael era filho do governador de Nova York e mais tarde vice-presidente dos Estados Unidos Nelson Rockefeller, da famosa e ultra rica dinastia Rockefeller. Mas enquanto seus parentes passavam o tempo navegando no mundo dos negócios, Michael estava mais interessado em aventura e passou grande parte do seu tempo explorando as culturas tribais de Papua Nova Guiné. Em 17 de novembro de 1961, Rockefeller estava viajando por uma região conhecida pelos seus pântanos infestados de crocodilos, a chamada Terra da Morte Lenta, quando seu pequeno catamarã foi levado para o mar e virou em ondas agitadas. Depois de passar a noite agarrado ao barco virado, Michael decidiu nadar em direção à terra, dizendo ao seu único companheiro, o antropólogo René Wasson, que ia nadar por vários quilômetros até a costa para buscar ajuda. René ficou com o barco e foi resgatado no outro dia, mas Michael jamais voltou. 3 anos após seu desaparecimento, Michael Rockefeller foi declarado legalmente morto, mas sem nenhuma confirmação real do que aconteceu com ele. As especulações estavam a todo vapor. Muitos afirmavam que Michael se afogou ao tentar nadar até a costa, ou que encontrou seu fim nas mandíbulas de um crocodilo, mas outros insistem que ele teve um destino ainda mais horrível. O missionário aposentado Jet Smith, que supostamente conhecia Michael pessoalmente, tinha uma história extraordinária para contar sobre o fim do milionário. Jet alegava que membros da tribo Asmat contaram a ele que Michael chegou à costa antes de ser capturado pela tribo. A tribo então, pasme, preparou um jantar farto de Rockefeller assado. Embora isso possa soar loucura para nós, o povo Asmat tinha um histórico desse tipo de comportamento, e relatos desse tipo continuaram até os anos 1990. Então é definitivamente possível que isso tenha acontecido com o nosso milionário desaparecido. São teorias selvagens de fato, mas onde entra a filmagem perdida do documentário de Milt Macklin? Bom, em 2011, outra equipe documental estava fazendo um filme sobre o desaparecimento de Michael e recuperou as filmagens antigas de Milt do armazenamento. Mas ao revisar o material, a equipe documental encontrou algo mais incrível do que poderia imaginar. Em uma filmagem de vários Asmat remando canoas de guerra, a câmera capturou um breve vislumbre de um homem branco entre eles, e ele não se parecia em nada com os outros habitantes da ilha. Mas será que realmente poderia ser Michael? Bom, talvez. Visto que as filmagens foram datadas de 1969, é possível que ao invés de encontrar o seu fim em 1961, como se pensava originalmente, Michael tenha se juntado ao povo Asmat e realmente vivido o resto dos seus dias com eles. Um final feliz, mas certamente estranho. Mas embora a aparência do homem pálido certamente se destaque dos outros, há outra teoria para explicar a cena. Quando questionado sobre a filmagem desconcertante, o cameraman Malcolm Kirk disse que não se lembrava de ter prestado muita atenção ao homem na época, mas ele encontrou uma vaga referência a um membro albino da tribo em seu diário da época, que é o único indício que pode oferecer uma explicação alternativa. E embora a gente só possa especular sobre o verdadeiro destino de Michael, o misterioso homem pálido visto nessas filmagens documentais parece sugerir que ele poderia ter sobrevivido. Mas você acha que esse realmente é Michael Rockefeller? Aqui tá uma comparação lado a lado dos dois. Bom, é difícil de dizer, né? Me conta o que você acha aí nos comentários. Carga viva. Quando o voo 448 da Alaskan Airlines decolou de Seattle rumo à ensolarada Los Angeles em 13 de abril de 2015, os passageiros se acomodaram para o que presumiam ser uma viagem tranquila. Mal sabiam eles que um acontecimento peculiar estava prestes a se desenrolar bem debaixo de seus pés. À medida que a aeronave subia, uma estranha comoção começou a reverberar pela cabine de passageiros. Primeiro vieram sons assustadores de batidas, logo acompanhados pelos gritos inconfundíveis de desespero ecoando de baixo. Com
Com passageiros e tripulação em pânico, apenas 14 minutos após a decolagem, o piloto fez uma curva brusca de volta ao aeroporto para um pouso de emergência. Após o pouso, o pessoal do aeroporto correu para as portas de carga, atrás das quais ficaram chocados ao encontrar uma pessoa encolhida dentro do compartimento de carga do avião. Essa pessoa era o Willa Jr., um dos trabalhadores de bagagem do aeroporto. Ele contou aos espectadores perplexos que tinha adormecido durante o turno dentro do compartimento, mas não acordou a tempo, e ninguém percebeu que ele estava lá antes da decolagem. Willa ficou inicialmente confuso e desorientado, mas rapidamente percebeu onde estava e que o avião já estava em movimento. A ligação telefônica que ele fez inicialmente para Menzies Aviation, sua empregadora responsável pelos serviços de bagagem, foi descartada como um trote. Até mesmo o 911 se mostrou inútil, já que a ligação foi interrompida abruptamente, deixando Willa sem nenhum recurso. Diante do que pensava ser a morte certa, Willa fez um esforço desesperado e bateu incessantemente no teto metálico. Milagrosamente, seus gritos de socorro chamaram a atenção dos passageiros. Felizmente para Willa, o compartimento de carga de voos de passageiros está longe de ser o vazio inóspito que possa parecer, com o controle de temperatura e pressurização voltados para garantir a segurança de cargas vivas. Como animais de estimação, a aventura de cochilo acidental de Willa na verdade representou pouco risco para a saúde. Ele saiu da situação com a saúde intacta, mas o mesmo não pode ser dito da sua carreira. Embora Willa tenha conseguido manter o seu emprego na Menzies, a Alaskan Airlines o proibiu de trabalhar em qualquer outro de seus voos. Acho que é isso que chamam de experiência aterradora. História mal contada. Ao romper da madrugada em uma fria manhã de terça-feira, quando uma equipe de construção chegou à loja de sanduíches Toggle na Sosco Avenue em Napa, na Califórnia, eles foram recebidos por um som peculiar. Ao entrarem na loja para realizar o trabalho antes do horário de abertura, seus ouvidos captaram gritos humanos vindos de um dos dutos, o que os levou a chamar as autoridades para investigar. Quando os serviços de emergência chegaram e vasculharam o local, se depararam com uma visão completamente bizarra. Um homem despido e desorientado, agarrado às profundezas do duto de ventilação do Toggles. Depois de ser retirado da sua prisão peculiar, Robert Turbide, de 48 anos, confessou uma aventura bem embriagada na noite anterior, movido por uma busca intoxicada por um poço dos desejos mítico. Aparentemente ele subiu ao telhado do prédio com uma corda branca, que usou para tentar descer até o interior do edifício, mas seus sonhos de encontrar um poço dos desejos no duto foram frustrados quando a corda rapidamente se rompeu, fazendo-o cair dentro do duto. Desde então ele passou a noite preso nas cavidades vazias do duto, com qualquer desejo que pudesse ter pronunciado sendo abafado pela dura realidade da situação. Robert foi levado ao hospital com ferimentos leves e posteriormente preso sob suspeita de tentativa de roubo do restaurante, o que honestamente é uma explicação bem mais crível do que a que ele deu. Isso sim é o que eu chamo de uma dura lição sobre ter cuidado com o que você deseja. Conto da baleia. Em setembro de 2016, o pescador espanhol Luigi Marques se encontrou em uma situação complicada durante uma tempestade. Uma sequência de ondas extremamente fortes lançou Luigi ao mar, e perdendo de vista o seu barco, ele acabou aparentemente perdido. A guarda costeira não tinha muita esperança de que ele voltasse para casa são e salvo. Mas vejam só, 3 dias depois, Luigi retornou à terra com uma história digna do seu próprio capítulo na Bíblia. Quando perguntado o que havia acontecido, ele afirmou que após cair no mar, ele não foi só engolido pelas ondas tempestuosas, mas também por uma baleia, sobrevivendo comendo peixe cru e guiado pelo brilho fraco do seu relógio à prova d'água no ventre da criatura. A épica história de Luigi terminou com ele sendo, entre aspas, expelido pela passagem de saída da baleia. Mas se você acha que essa história soa bem suspeita, bom, você não tá errado. Originária do infame World News Daily Report, conhecido pelos seus roteiros com sátiras bíblicas e notícias falsas, a história de Luigi era mais uma ficção humorística do que um fato. Biólogos marinhos rapidamente desmentiram o relato, citando a falta de ar e os produtos químicos corrosivos no estômago de uma baleia, sem mencionar o fato de que, exceto pelas cachalotes, até mesmo a maior das baleias tem um esôfago tão estreito quanto um punho humano. Tá, e o tal do Luigi? Bom, acontece que ele é tão real quanto uma sereia. A foto anexada ao artigo era um caso de identidade equivocada, apresentando na verdade uma captura de tela de um homem chamado Mike, demonstrando um dispositivo de flutuação de emergência feito de calças, em
em um vídeo agora excluído do YouTube de 2015. Então, embora a história tenha atraído muitos cliques e se espalhado como verdade em sites com menos verificação de fatos do que as postagens de opinião do seu tio no Facebook, era uma completa farsa. Embora a aprovação de Luigi não passe de uma história inventada de pescador, para o mergulhador Michael Packard, contos de baleias não são coisa de ficção. Em um incidente bizarro em uma manhã de junho de 2021, enquanto mergulhava em busca de lagostas, Michael se viu realmente dentro da boca de uma baleia, perto da praia de Herring Cove, em Massachusetts. Inicialmente, Michael pensou que estava nas mandíbulas de um grande tubarão branco, mas ao notar a ausência de dentes e ferimentos, logo ele percebeu que estava na boca de uma jubarte. Depois de cerca de 30 segundos de luta, a baleia emergiu à superfície da água e cuspiu Michael para fora. Após ser retirado da água, ele saiu com apenas alguns danos nos tecidos moles, mas sem ossos quebrados, depois de um check-up no hospital de Cape Cod. Mas como exatamente esse mergulhador quase acabou como alimento de baleia? Quando as jubartes se alimentam, a sua boca se abre como um paraquedas inflado, dificultando sua visão, o que os especialistas acreditam ter sido o que levou ao encontro equivocado de Michael. Felizmente, como mencionado antes, a garganta da jubarte é estreita demais para engolir um ser humano, então felizmente a única saída era para fora mesmo. Portanto, embora o encontro de Michael com uma baleia não seja um conto de fadas, com certeza ele vai falar sobre isso por muitos anos. Bagagem suspeita. A gente já viu uma pessoa encontrada dormindo ao lado de várias malas, mas agora a gente vai falar de alguém que estava dentro de uma. Oficiais da alfândega faziam suas verificações de rotina na travessia da fronteira de Sarp, entre a Turquia e a Geórgia, em março de 2015, quando notaram que um dos viajantes estava agindo de forma um pouco suspeita. Mas esse sujeito não tinha um segredo na manga, ele tinha um segredo na mala. Quando abriram sua bagagem, o que eles encontraram? Nada de contrabando ilegal ou produtos exóticos, nada disso. Eles encontraram a namorada dele, encolhida que nem um gato dentro da mala. Acontece que essa moça tinha sido proibida de cruzar a fronteira para a Turquia e estava tentando enganar a patrulha de fronteira de uma maneira bem desconfortável. Mas agora o plano tinha sido descoberto e os dois foram mandados de volta para a Geórgia. E olha só, essa nem foi a primeira vez que alguém tentou essa façanha. Outro incidente em março de 2015 envolveu uma mulher russa que tentou entrar na Polônia dentro da mala do marido. Que casais românticos, hein? Tá, mas brincadeiras à parte, o tráfico de pessoas pela alfândega é um problema sério e, claro, é muito ilegal, sem mencionar o fato de que seres humanos em espaços extremamente apertados por longos períodos não é exatamente uma combinação perfeita. Embora o problema possa não desaparecer tão cedo, o que é certo é que o pessoal da patrulha da fronteira já viu de tudo. Resgate na caverna. Se você tem um pouco de claustrofobia, eu já aviso agora, a nossa próxima aparição impossível só vai te deixar ainda mais tenso. Em abril de 2016, um grupo de turistas estava quase no fim de um passeio guiado pelas cavernas de Rat's Nest em Canmore, no Canadá, quando notaram algo. Um membro do grupo havia inexplicavelmente desaparecido. Voltando um pouco, o guia logo percebeu que o convidado desaparecido estava dentro do que é conhecido como o Laundry Chute, a parte mais apertada do sistema de cavernas de Rat's Nest, que exige que os exploradores se movam de costas ou de barriga. Não era incomum que exploradores ficassem momentaneamente presos entre as rochas no Laundry Chute, mas geralmente bastava um empurrão rápido ou uma mão amiga para resolver o problema. Porém, não dessa vez. Depois de tentar e falhar em libertar o explorador, o guia da caverna não teve escolha a não ser abandonar o homem preso e ir até a entrada da caverna para chamar o serviço de emergência. Mais de 50 pessoas do Departamento de Bombeiros de Canmore, do Resgate em Cavernas de Alberta e paramédicos chegaram à caverna e começaram o que esperavam ser o resgate do explorador. Quando chegaram, o homem já estava preso no subsolo havia mais de 6 horas, e com base na sua posição, não ia ser um resgate rápido. Armados com furadeiras, martelos pneumáticos e formões, os socorristas foram forçados a literalmente esculpir o explorador para fora da sua prisão de pedra. 6 horas de suor passaram até que o turista, cujo nome não foi revelado, conseguiu se arrastar de volta ao ar livre completamente ileso. Felizmente, pessoas ficarem presas dentro de cavernas é bastante raro, mas nem é preciso dizer. Quando isso acontece, finais infelizes não são incomuns. Então esse corajoso explorador pôde contar com a sua sorte por haver uma luz no fim desse túnel incrivelmente apertado. Congelada.
Em 21 de dezembro de 1980, Wally Nelson acordou por volta das 7 horas na sua pequena cidade natal de Langby, no estado de Minnesota. Ao olhar pela janela, viu seu quintal coberto de neve, como era comum naquela época do ano. Mas algo incomum chamou sua atenção: um pequeno monte na neve. Confuso e curioso, Wally saiu para investigar, mas o que ele encontrou o deixou apavorado. Ali, encolhida no gramado, rígida como uma tábua e com as pálpebras congeladas de frio, estava Jean Hilliard, de 19 anos, amiga de Wally. Ele não fazia ideia de quanto tempo ela estava ali, mas quando ouviu o que parecia ser um leve gemido, soube que precisava agir rapidamente. Jean estava tão congelada que Wally não conseguia dobrar suas articulações para colocá-la no carro. Então, após colocá-la do jeito que estava no banco de trás, ele correu para o hospital mais próximo. Os médicos que examinaram Jean compararam sua condição a de um pedaço de carne recém-saído do congelador. Sua pele estava dura demais para que os médicos inserissem um catéter intravenoso no seu braço congelado, e a sua temperatura corporal estava abaixo de 27 graus, muito abaixo do ponto do início da hipotermia. Além disso, o coração de Jean batia apenas 8 vezes por minuto, e os seus olhos congelados não respondiam à luz. Embora os médicos temessem o pior, milagrosamente, após apenas algumas horas aquecida por cobertores térmicos, ela fez o impossível. Ela se mexeu e, após mais algumas horas, recuperou a capacidade de se movimentar, assim como todas as suas funções corporais normais. Em poucos dias, ela voltou à saúde completa, com apenas alguns dedos dos pés com bolhas como prova do seu sofrimento, que, se não fosse pelo resgate oportuno de Wally, poderia tê-la transformado em algo mais parecido com esse picolé humano que se formou de um cano vazando. Mas como é que Jean acabou congelada? E, mais importante, como é que ela sobreviveu? Na noite anterior a ser encontrada no quintal de Wally, Jean estava dirigindo de volta para Langby, quando de repente derrapou em uma estrada gelada e caiu em uma vala. Acreditando estar a uma curta distância da casa de Wally, ela decidiu caminhar a pé pelo terreno congelado de Minnesota. Naquela noite, a temperatura caiu para 30 graus negativos, e depois de caminhar cerca de 3 quilômetros, o corpo dela simplesmente desistiu. Em uma reviravolta cruel e ao mesmo tempo bondosa do destino, ela conseguiu chegar ao quintal de Wally antes de desmaiar e passou as 6 horas seguintes congelando na neve, antes de acordar no hospital. E embora muitos considerem a recuperação de Jean um milagre, a biologia também teve um papel nessa história de rainha da neve. Cientistas descobriram que em ambientes extremamente frios, o corpo pode entrar em uma espécie de hibernação química. Quando isso acontece, os sistemas que mantêm nossos órgãos e células funcionando desaceleram, exigindo menos oxigênio e permitindo uma taxa de respiração muito mais baixa, como a que Jean apresentou. Esse processo de resfriamento também é induzido deliberadamente por médicos na criônica, uma tecnologia controversa em que os corpos de pacientes recém-falecidos são preservados na esperança de que no futuro a ciência possa revivê-los. Imagina aqueles casulos de preservação para viagens espaciais de longa distância em filmes de ficção científica tipo O Enigma do Horizonte, exceto que eles são mantidos em segurança aqui na Terra. Ao longo de várias semanas, os pacientes criônicos são gradualmente resfriados e permanecem preservados por tempo indeterminado. O grande obstáculo é que os cristais de gelo causam danos às células. Por isso, as pessoas em preservação criônica normalmente têm os seus corpos injetados com uma espécie de anticongelante para tentar impedir a formação de gelo. Enquanto na criônica o processo é induzido e precisamente controlado, o estado de congelamento natural e a posterior recuperação de Jean, sem danos generalizados causados pelo gelo, é algo quase totalmente inédito. Uma verdadeira anomalia, a recuperação milagrosa de Jean é até hoje considerada tão única quanto um floco de neve. Esconderijo raiz. Imagina isso, é um dia escuro e tempestuoso na Irlanda, e os ventos estão uivando, quando de repente uma velha árvore decide que já basta e desaba, arrancando suas raízes para todos verem. Mas isso não é tudo que veio abaixo. Escondido entre as raízes retorcidas, havia um segredo chocante que acendeu a imaginação de arqueólogos e amantes de mistérios. Tá, mas o que eles descobriram? Se prepara, porque isso aqui parece ter saído de uma história de suspense. Um esqueleto humano enredado entre as raízes. Mas aqui tá o detalhe mais intrigante. Embora a árvore tivesse 215 anos, o esqueleto estava no chão há mais de 1000. A datação por radiocarbono revelou que essa alma encontrou seu fim entre os anos 1030 e 1200 depois de Cristo, mas havia poucas pistas sobre como ele acabou no seu túmulo enraizado. Com 1,78 m de altura, esse homem era alto para os padrões medievais, que levou os especialistas a acreditar que ele provavelmente era de uma família rica, com acesso a bastante comida. Mas aguenta aí que a vida desse misterioso homem
medieval certamente não foi apenas de banquetes e festas. Sua morte conta uma história diferente. Testes forenses revelaram que o esqueleto tinha evidências de ferimentos causados por uma lâmina afiada, mas as circunstâncias ao redor do ataque permanecem incertas. Foi uma vingança pessoal, um confronto entre guerreiros gaélicos? O mistério só aumenta. Arqueólogos encontraram algumas evidências de que havia uma igreja perto do local, mas sem outros enterros descobertos, é possível que o pobre homem tenha sido escondido lá, em vez de enterrado formalmente. Então, da próxima vez que você estiver passeando pela floresta e encontrar uma árvore particularmente sinistra, lembre-se desse conto de intriga e mistério. Quem sabe que segredos se escondem sob aquelas raízes torcidas, ou talvez até dentro da própria árvore. Mas não se preocupa, essa é só uma escultura misteriosa encontrada grosseiramente esculpida numa árvore. Quer dizer, eu acho que é, né? Por favor, me diga que sim. O fugitivo. Em setembro de 2019, a polícia chinesa estava usando drones para inspecionar as montanhas da província de Yunnan, quando os oficiais avistaram algo um tanto peculiar. À medida que a lente do drone lentamente dava zoom, surgiam sinais de algo que parecia ser um acampamento improvisado, incluindo várias lonas e um monte de lixo. Depois de descobrir o local por meio do drone, a polícia foi a pé e encontrou o que parecia ser um velho eremita vivendo em uma caverna minúscula. Mas não se tratava apenas de um humilde eremita que havia escolhido viver longe da sociedade. Era Song Jiang, um dos fugitivos mais procurados da China, que havia escapado da prisão quase 2 décadas antes. Depois de ser condenado por crimes graves, Song fugiu do campo de prisioneiros em que estava detido em 2002. Mas sua descoberta, por mais milagrosa que tenha sido, não foi exatamente uma coincidência. Na verdade, a polícia chinesa estava agindo com base em pistas sobre o paradeiro de Song, o que os levou a procurar nas montanhas atrás da cidade natal do fugitivo. Quando as autoridades o encontraram, Song havia vivido em total isolamento por tanto tempo que foi difícil para a polícia se comunicar com ele. Mas depois de alguma persuasão, ele conseguiu dizer que vivia na caverna de menos de 2 metros quadrados há 17 anos após escapar da prisão. Nesse tempo ele mal se lavou, recolheu galhos secos para acender suas fogueiras e carregou água potável de um riacho próximo em uma garrafa plástica. Mas apesar das impressionantes habilidades de sobrevivência de Song, não havia conforto à sua espera, pois ele foi levado pela polícia de volta à civilização para cumprir o restante da pena. Para ser sincero, fiquei impressionado com o quão normal o cara parecia. Se eu tivesse vivido tanto tempo na selva, esperaria acabar aparecendo algum tipo de homem das cavernas, tipo essas esculturas assustadoras da artista francesa Sophie Prestigiacomo. Seria um compromisso total com a ideia de passar a fazer parte da natureza. Que cheiro é esse? Em um sábado quente de maio de 2021, um pai e um filho faziam uma caminhada tranquila pelo subúrbio de Santa Coloma de Gramenet, nos arredores de Barcelona. Mas o dia deles tomou um rumo inesperado e extremo, quando perceberam um odor pungente vindo da área da estátua do estegossauro da cidade. A estátua de papel machê tinha sido erguida para gerar publicidade e ajudar a atrair clientes para um antigo cinema. Mas ela acabou chamando a atenção da cidade pelos motivos errados. Quando o pai e o filho se aproximaram para investigar o estegossauro fedorento, eles se depararam com uma visão horrível. Uma rachadura na perna da estátua revelava o corpo imóvel do que parecia ser uma pessoa. Eles chamaram a polícia e os oficiais trabalharam com o corpo de bombeiros local para remover o que de fato era um cadáver preso na tumba de papel machê. A polícia confirmou a identidade do homem como sendo um indivíduo de 39 anos que havia sido relatado como desaparecido naquela manhã, embora o homem, que não teve o seu nome divulgado, tenha sido dado como desaparecido apenas algumas horas antes de ser descoberto. A polícia estimou que ele estava lá dentro há cerca de 2 dias. Mas como exatamente ele acabou nessa posição pré-histórica? Bom, aqui vem a pior parte. A polícia tem a teoria de que o homem havia de alguma forma derrubado seu celular dentro da escultura a partir de uma plataforma de visualização acima e ficou preso de cabeça para baixo ao tentar recuperá-lo. Um fim improvável e trágico. Qual desses lugares impossíveis você achou pior de ir parar? Você conhece mais histórias de pessoas sendo encontradas em locais bizarros? Me conta aí nos comentários. Como sempre, obrigado por assistir.